Aleluia. Irmãos, com muito prazer quero saudar esta linda, bonita, alvissareira juventude com a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Cristo Jesus nessa tarde aqui, que pode dar um glória mais alto nesta noite aqui, nesta tarde? Aleluia. Irmãos, quero convidá-los a se colocarem em pé só mais um instante. Livro de João, capítulo 15, João capítulo 14, o verso é 16, 17 e 18. Quero de antemão agradecer a Deus pela vida do pastor Samuel, pela qual nutrimos por ele um carinho, um amor e acima de tudo uma grande admiração. Pastor Samuel é aquele homem pela qual a sua posição não lhe rouba a sua simpatia e humildade. Que Deus em Cristo abençoe o pastor Samuel e que continua sendo esse canal de bênção pelas quais tem se tornado um exemplo gratificante para essa juventude linda e bonita aqui do estado de Mato Grosso. Quero agradecer a Deus pela vida dos pastores que estão aqui à minha retaguarda, pela qual não quero mencionar o nome para não fazer aqui nenhum tipo de injustiça, esquecendo o nome de alguns. Que Deus em Cristo abençoe. E essa juventude linda que está aqui, eu quero combinar com vocês, eu vou ser sucinto. Aleluia. Eu vou ser rápido. Eu penso, tá? Pelo menos a prudência gritou no meu ouvido ali e me indicou, dizendo que eu devo ser sucinto. Mas eu quero ganhar a atenção de vocês, que vocês não saiam enquanto a gente não terminar, porque eu tenho da parte de Deus uma mensagem para o teu coração. Aleluia, amém? Combinado? Mais uma vez. Se estamos combinados, repita: combinados. Assim diz o texto, João 14, 16: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estarás em vós. E o verso 18 diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém? Podeis tomar o vosso assento em nome de Cristo Jesus. Irmãos, os holofotes de nosso congresso ainda está em cima do tema pela qual foi escolhido, e estamos destacando aqui o movimento pentecostal. E já ouvimos mensagens lindas, mensagens bonitas demais, mensagem que nos levou tanto à reflexão, também ao conhecimento. Eu quero crer que ninguém vai sair daqui desse congresso falando que não foi abençoado. Mas irmãos, é interessante destacar, olha para mim aqui, a ação do Espírito Santo na juventude moderna, na juventude atual. Uma das coisas que todos nós, como pastores e igreja, entendemos, já sabemos, a necessidade do Espírito Santo na própria atuação da igreja, sabendo que, olha para mim aqui, jovens, o Espírito Santo não é
um líquido pela qual a gente pode se encher pela metade, está menos cheio ou mais cheio. O Espírito Santo é uma pessoa, e o que vale é relacionamento. A expressão bíblica pela qual enchei-vos do Espírito, que diz Efésios, se refere sobre a intensidade do meu relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo, jovens, ele é a força de toda a atuação da igreja, de modo que não existe a ação da igreja sem o Espírito Santo, e nem a ação do Espírito Santo sem a igreja. É tanto que lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, olha para mim aqui, ele diz exatamente assim, ele mostra um dueto, ele mostra ali uma dupla inseparável, pela qual diz: o Espírito e a noiva dizem vem, e aquele que ouve diga venha, e aquele que quiser tome de graça da água da vida. O Espírito só se move aqui na terra pelo meio da igreja de Cristo Jesus, mas a igreja de Cristo Jesus só tem a força para agir porque tem o Espírito Santo de Deus atuando no seio dela. De modo, irmãos, que todos nós entendemos isso. Agora, por um outro lado, olha para mim aqui, existe esta nata linda de juventude, esses jovens que estão aqui, que fazem parte também da igreja, e todos nós entendemos que essa fase da juventude é uma fase que tem a sua propriedade. Na realidade é marcado primeiro pela consolidação de uma identidade pessoal. Se na adolescência ele lutava para obter, para conquistar uma identidade distinta de sua casa e de sua família, é na juventude que esta identidade vai se consolidar. A juventude também é uma fase marcada por responsabilização de seus atos e de suas escolhas. É tanto que eu até digo que quando a gente é criança, a gente senta no banco de trás da nossa vida e os nossos pais dirigem a vida para a gente. Quando a gente chega na adolescência, a gente passa pelo banco da frente e começa já a discutir com nossos pais, que ainda está com o volante das nossas decisões em suas mãos, mas já com a coparticipação nossa. Agora, quando a gente chega na juventude, os pais passam para o banco do passageiro, e você assume o comando da sua vida, das suas decisões, de seu futuro e de suas escolhas. A juventude, irmãos, é uma fase, sem dúvida nenhuma, de concretizações de sonhos e de objetivos. Não dá mais para falar em sonhar com 25 anos de idade, 30 anos de idade. A juventude tem que ser marcada pela idealização dos sonhos, pela concretizações dos sonhos. Na juventude não é a época ainda de sonhar em pregar, já é época de pegar o microfone e começar a pregar a palavra e cumprir a chamada que Deus tem te chamado. A juventude, irmãos, é uma fase
marcado pelas escolhas das principais decisões na vida do jovem. Por quê, pastor? Irmão, se tem uma coisa que destaca, olha para mim, se eu pudesse destacar em uma palavra a infância, seria brincadeira. A infância é marcada pela brincadeira. Através da brincadeira a criança aprende, socializa, cresce. Se eu pudesse marcar a juventude com uma única palavra, seria relacionamento. Para o adolescente, o relacionamento, a amizade é tudo. Agora, se eu pudesse destacar a juventude com uma única palavra, essa palavra seria decisão. É inevitável na sua vida, meu filho, você decidir. Na juventude vai ser decidido a sua profissão, aquilo que você vai escolher para ser o resto da vida, não é verdade, pastor Francisco? É na juventude que você vai escolher o seu cônjuge, que você vai viver com ele para o resto da sua vida. É na juventude que você vai escolher, querido, qual é o padrão de vida que você vai ter. E muitas dessas decisões são irrevogáveis. Agora, como viver a ação do Espírito Santo na minha juventude? Olha para mim aqui, jovens. O que nós entendemos que o Espírito Santo, conforme a palavra de Cristo Jesus, ele não é simplesmente uma ação reativa. Não é uma ação reativa. Ah, se eu fizer isso, o Espírito Santo vai fazer aquilo. O Espírito Santo, irmãos, não é apenas um ser passivo. Não, eu escolho e ele me responde. O Espírito Santo é um ser ativo. Se você quer saber bem a verdade, eu só estou aqui pelo trabalho do Espírito Santo na minha vida. O Espírito Santo, jovens, não é uma ação momentânea. Maravilha! O congresso vai acabar hoje à noite, eu tenho certeza, com o derramar do Espírito Santo de uma forma tão intensa. Sim ou não? Sim. Mas o Espírito Santo, ele não acaba quando acaba o congresso. O que a gente ia ver aqui é o mover do Espírito Santo. Mas eu tenho certeza que quando o congresso terminar, você vai embora, mas o Espírito Santo vai continuar na tua vida. Aleluia, vai te seguir, vai estar em você. Ei, o Espírito Santo, irmãos, não é apenas também uma manifestação, porque a gente gosta da manifestação do Espírito. E como que a gente gosta? É gostoso a gente falar língua, chorar, nos emocionar, canalizado ao Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não é apenas uma manifestação. Ele é um ser, ele é uma pessoa. Ele habita dentro de você. E isso faz toda a diferença. Irmãos, eu tenho para mim, jovens, olha para mim aqui, que a maior necessidade da juventude hoje é ter o Espírito Santo dentro de si, é viver a realidade do Espírito Santo como esse ser pessoal, na realidade da sua vida. Não faz muito tempo, olha para mim, estou introduzindo aqui ainda. Não faz muito tempo que um pastor amigo de uma igreja tradicional, ele me abordou dizendo: pastor Silvio, eu não entendo a igreja de vocês. Eu falei: por quê? Rapaz, como que vocês conseguem segurar tantos jovens aqui? Como que vocês conseguem ter um grupo tão grande? Porque lá na nossa igreja, a gente tenta ter tanta coisa para atrair a juventude,
Lá no fundo da igreja tem uma quadra de futebol, e a gente faz até um campeonato de futebol, juventude contra adolescente, um torneio do diácono contra os... Eu falei, pastor, a gente já fez o culto do boné, maravilha, todo mundo vai de boné na igreja aí, tudo bem. Lá a gente já trouxe touro mecânico. Eu até perguntei, como que é esse negócio? Depois do culto dos jovens, pipoca, etc. Põe um touro mecânico, o jovem sobe em cima e pula daqui, pula dali, cai, não cai, daqui a pouco começa a cair. Eu falei, legal. Já levamos lá a apresentação de capoeira. E pasme-se, já tem igreja colocando bloco de carnaval cristão na igreja. E ele diz, olha para mim, jovem, ele diz, com tudo isso daí, a gente tem feito tudo isso daí, e os jovens não param na igreja. Agora na igreja de vocês, não pode isso, não pode aquilo outro, não pode. Eu falei, não pode mesmo, e não pode. E tem um monte de jovem. Eu falei, sabe por quê? Os jovens não estão querendo quadra de futebol, porque quadra de futebol melhor do que da igreja, tem lá no Verdão, tem lá onde que foi o congresso mesmo, como chama? Arena Pantanal, que campão grande. Ei, touro mecânico, você está falando touro mecânico? Lá na exposição Expo Agro, eles têm touro de verdade. O que? Você vai colocar uma telinha? Eles têm um cinema aqui no shopping. Não vamos concorrer com o mundo, porque a igreja não é um clube social, e esse povo não está interessado em entretenimento, pastor. A juventude desse século, eles querem o Espírito Santo de Deus. Eles estão aqui porque estão tomados pelo Espírito Santo de Deus. Quem pode dar glórias ao santo nome do Senhor Jesus Cristo? Aleluia. Estamos sendo atraídos porque temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Jesus disse aqui, e ele disse isso quando ele estava partindo, indo embora. Ele chama os discípulos todos atônicos. E Jesus diz assim, escuta, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu enviarei outro Consolador. E ele vai dizer aqui, para que fique convosco para sempre. Aquele Consolador que o mundo não pode receber, porque não conhece, olha para mim. Mas ele diz assim, mas vocês conhecem, porque já estão com vocês. E vai estar dentro de vocês. Quem pode dar glórias a Deus? Aleluia. No mínimo algumas verdades Jesus deixou aqui, jovens. A primeira é que o Espírito Santo estaria com a gente para sempre. Ele está presente na sua vida 24 horas. A segunda verdade que ele disse é que ele já estava habitando na terra com os discípulos. Mas depois da ida de Cristo Jesus para o céu, ele passa a habitar dentro de cada pessoa. Pastor, o que o Espírito Santo é para a juventude atual da igreja? Irmãos, e a primeira coisa que a gente vai ver que o Espírito Santo é
é que Ele é o amigo chegado em um mundo de solidão e de cancelamento. Eu vou repetir, pastor, o que o Espírito Santo é para essa juventude? É o teu amigo presente, é o teu chegado. O Espírito Santo foi a resposta de Cristo Jesus à solidão dos discípulos. Olha para mim aqui, jovem. E por isso ele diz assim: eu não deixarei vocês órfãos, eu enviarei outro Consolador. Essa expressão aqui, olha para mim, Consolador vem do termo paracleto ou paráclito, que quer dizer chamado para ficar ao lado, aquele que está presente. Irmãos, esse termo é um termo tão profundo que alguns interpretam como consolador, amigo chegado, advogado. Mas na cultura romana, olha para mim, essa expressão aqui, paráclito, era bastante conhecido de forma jurídica. Tinha famílias que já tinham aquela pessoa que era advogado. Naquela época não era tanto por questão de dinheiro, mas por questão de amizade. Eu ia ser julgado, só o tribunal de Jerusalém tinha lá o STF, 71 juízes que estaria julgando pela lei o povo. A pessoa que era condenada e estava sendo acusado não tinha, irmãos, às vezes conhecimento de lei, não tinha conhecimento legal nenhum, não sabia nem se pronunciar diante daquelas pessoas chiques. Seria uma presa fácil para condenação. Mas ele ia lá e arrumava uma pessoa que tinha conceito. Ele arrumava uma pessoa que tinha conhecimento de lei. Ele arrumava uma pessoa que era amigo. Ele arrumava uma pessoa que tinha, irmãos, presença. E naquele dia do julgamento, aquela pessoa que era, irmãos, considerada amigo, ele chegava junto, ele chegava ao lado. Fica de pé aqui. Ele chegava desse jeito aqui, ao lado. Vamos lá, vamos lá. Ele não tinha conceito, mas essa pessoa tinha conceito e estaria falando por ele. Ele não tinha palavra, mas essa pessoa tinha palavra e estaria falando por ele. Ninguém acreditava nesse réu, mas essa pessoa acreditava e estaria falando por ele, aleluia, e estaria defendendo ele diante do tribunal, aleluia. Eu quero te dizer uma coisa: você não está jogado ao léu, você não está desamparado, você tem um paráclito, alguém que está ao teu lado, que se chama Espírito Santo de Deus, que te ajuda na sua vida e na sua caminhada. Aleluia, aleluia. Eu reconheço, irmãos, eu tenho conhecimento, eu sei que tem jovem aqui, irmão, que não tem apoio de pai. Tem jovem aqui que não tem apoio de mãe. Tem jovem aqui, irmãos, que nasceram numa casa de pessoas cristãs, mas tem gente aqui, irmão, que vive sozinho. Tem jovem que está labutando na vida só. Pastor, e por que é que eles não saem da igreja? Por que passou o congresso, eu recebi um abraço gostoso de um jovem ali, lá no banheiro, e falou: pastor, eu estou aqui na Almadec desde a abertura e não perdi
um só culto. E eu falei, não vai perder esses 2 últimos também. Ele falou, não vou, pastor, eu vou estar lá. O que é isso, irmão? Aleluia, você tem um amigo chegado, você não vive na solidão. Quem pode erguer a mão e dar glória ao santo nome do Senhor Jesus Cristo, e Ele chama Espírito Santo de Deus. Aleluia. Estava fazendo uma pesquisa, estava, irmãos, preocupado com uma coisa: a solidão da juventude moderna. No mundo globalizado, nessa imensidão de massa de jovens, estamos vivendo uma crise de relacionamento. E o que tem de jovem vivendo solidões? Por alguns motivos. Primeiro, uso excessivo de redes sociais. Eu convivi com um jovem que falou, pastor, eu tenho 1000 amigos no meu Facebook, não tenho um amigo real. Tem jovem que você joga um celular na mão, ele conversa o tempo todo com os dedos, mas quando está diante de alguém, ele fica balançando o pé, com a mão assim para trás, não tem assunto. A solidão de jovem está se tornando uma realidade, e enchendo, irmãos, muitos consultórios de psicólogos, por incrível que pareça. Pastor, por que tem jovem vivendo em solidão? Mudanças de vida. Na juventude, muito jovem tem que sair da casa dos pais para estudar, perde o seu conceito, perde a sua convivência e não consegue se achar. Se eu perguntar aqui quantos jovens está fazendo faculdade que não mora aqui em Cuiabá, mas que está aqui por causa da faculdade, seria muitas mãos levantadas aqui. E isso pode levar o jovem a uma solidão. Pastor, por que, pastor, os jovens estão vivendo uma solidão? Falta de habilidades sociais. Para muitas pessoas não tem habilidade na convivência, perdeu a habilidade de fazer amigo, de preservar a amizade, de construir relacionamentos saudáveis. Por que que os jovens aí estão vivendo uma solidão? Baixa autoestima. Tem jovem, irmãos, que está lá embaixo na sua estima, preconceitos e inferioridades. Pastor, por que muito jovem vive em solidão? Desconexão familiar. Muitos jovens não têm pai e mãe como amigos. Mas uma coisa eu tenho certeza: você não está sozinho. O Espírito Santo habita com você de manhã, à tarde, à noite, na faculdade, na escola. Quando você vem aqui, eu quero que você entenda que ninguém é mais, aleluia, importa tanto com a sua vida, mais do que o Espírito Santo. Quando Jesus falou, eu vou enviar outro, aquilo que era Jesus para os discípulos, lá em Jerusalém, o Espírito Santo é para você, aqui nos dias de hoje. Vira para o seu companheiro e diz, você não está sozinho. Aleluia. Irmãos, a segunda coisa que o Espírito Santo, ele veio ser para nós. O Espírito Santo veio a ser a força motriz. Olha para mim aqui, isso aqui é importante. O Espírito Santo veio a ser a força motriz de um novo tempo para a pregação bíblica. Eu quero ser bastante sucinto aqui, mas me dá atenção aqui. Irmãos, desde quando o Espírito Santo veio habitar, o estilo de pregação mudou. A pregação que Pedro fez em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, foi diferente de tudo quanto já existia antecipadamente. Pastor, mas já existia pregação? Sim. Se não me engano, foi no domingo quando o pastor
falou aqui sobre a onda do pentecostalismo. Todos nós estudamos e sabemos que houve mais de 3 ondas do pentecostalismo, mas houve também ondas de pregação. E às vezes a gente se depara por isso daí. Eu vou ser bem sucinto, mas presta atenção aqui, jovem. Eu poderia destacar a pregação sem autoridade dos fariseus. Quando Jesus começou a pregar, as pessoas olhavam para a pregação de Jesus e falavam: essa pregação é diferente porque tem autoridade. A pregação dos fariseus, irmãos, fazia qualquer pessoa dormir. Lembro de um pregador que estava pregando e um senhor de idade dormiu no banco. Ele olhou para o guri e falou: ô menino, acorda seu avô. Ele falou: acorda o senhor que fez ele dormir. As pregações sem autoridade dos fariseus. Mas havia também a pregação pragmática dos 70 discípulos. Os discípulos saíram e voltaram tudo felizes, dizendo: Jesus, no teu nome até os demônios se nos sujeitam. Deu certo, Jesus. Irmãos, nós não temos que pregar para dar certo. Nós temos que pregar o Evangelho de Cristo Jesus e deixa resultado com Ele. Porque tem muita gente aí, irmão, pintando igreja, fazendo tudo porque está dando certo. Nós não temos que fazer o que dá certo, nós temos que fazer o que é certo. Quem pode dar glórias a Deus? Naquela época eu poderia destacar também a pregação vingativa de Tiago e João. Olha para mim aqui, Tiago e João, pastor, sim. Quando Jesus foi passar por Samaria, e chegando na cidade de Samaria, Mondene, o povo samaritano não recebeu Jesus, não queria deixar ele pousar lá. Os 2 apóstolos, Tiago e João, olharam para Jesus e falou: Jesus, olha que pregação bonita. O senhor quer que a gente ora e pede para mandar vir fogo do céu e consumir todo esse povo? Já teve a onda dessa pregação aqui. Deus vai matar. Vai! Deus me revela que depois dessa pregação vai morrer mais de 2 pessoas aqui. Jesus falou: você não está nem sabendo de que espírito eu sou. Eu não vim matar, eu vim dar vida, e vida com abundância. Já houve outro tipo de pregação, sim. A pregação mercantilista de Judas. Maria quebra o vaso de alabastro, derrama sobre Jesus. Eu estou resumindo rapidamente aqui. Judas olha e fala: que desperdício, 300 denários, daria para a gente dar para os pobres. E daí João fala, ele falava de pobre para colocar na bolsa, porque ele passava a mão. Oh, irmãos, estamos vivendo uma época de pregadores mercantilistas. Estamos vivendo uma época, querido, dos seguidores aí, da pregação de Judas. Eles querem saber o quanto que vai para a bolsa dele, o quanto que vai para o alforje deles. Ei, olha para mim aqui, eu estou falando uma verdade aqui. Estamos vivendo uma época que os pregadores, irmão, já não atendem mais e fazem até, irmão, jogatina para fazer agenda. Como assim, pastor Silvio? Liga para o cidadão. Da onde mesmo? Aqui é do São José da Quixinchina. Ô varão, a minha agenda não está aberta. Você faz uma pré-agenda, deixa aí marcado, porque ele sabe que se ele não conseguir outra agenda no congresso igual da Umadecre, aí eles vão lá para São José da Quixinchina.
Mas primeiro, jogatina. E depois, meu irmão, vem a conversa. Olha, mas tem um probleminha, eu vou passar aqui para o meu secretário. O secretário fala: pastor, tem que ter hotel 5 estrelas, tem que ser um carro de 2025, de 2024, para pegar no hotel. Pastor, olha, a gente vai fechar o pacote por 15 mil, por 10 mil. Irmão, estão mercantilizando a palavra, são os Judas do tempo moderno. Ei, Deus está enojado desses pregadores. Olha aqui para mim, vem aqui, aleluia, ei, aleluia. Pode, irmãos, colocar a câmera aqui. Eu tenho uma profecia para dizer: Deus vai arrancar do pódio esses mercenários da fé e vai levantar uma juventude cheia do Espírito Santo e vai abalar esse Brasil. Xandarabai, Shurimikandarabacharabagai. Aleluia, aleluia. Pedro, quando recebeu o Espírito Santo, ele se pôs de pé. Mas só que tem algum segredo aqui, irmãos. Quando Pedro se pôs de pé, cheio do Espírito Santo, lotado do Espírito Santo para pregar, tinha algumas características. Como, pastor? Primeiro, irmãos, Pedro levantou quebrando os medos de seus ouvintes. Não tinha mais medo. Porque quando o Espírito Santo desce na vida de uma pessoa e o chama para pregar, ele não vai, irmão, se intimidar com a multidão e nem vai evitar o deserto. A segunda coisa, irmãos, que a gente vai ver na pregação de Pedro é que ele superou a sua covardia da negação de Jesus. Olha para mim aqui, jovem. Eu creio que Deus vai levantar jovens aqui, e não importa os teus fracassos passados, Deus faz de novo, porque o Espírito Santo é que levanta. Aleluia. E tem mais outra. Pedro não se levantou de forma obrigada, ele se levantou voluntária. Ninguém falou: Pedro, levanta e prega para esse povo, não. Pedro, eu vou te agendar. Não, ele falou: deixa comigo. E tem mais outra coisa aqui importante, pastor. É que quando Pedro levantou, ele não levantou sozinho. Não, você não ouviu isso. A multidão lá querendo saber o que estava acontecendo. Pedro sentado, os apóstolos sentados. Quando ele falou: eu vou pregar, os 11 apóstolos se colocaram de pé também. Era como se estivesse falando: estamos juntos. Tamo junto, vai lá, Pedro, prega mesmo, Pedro. E de vez em quando Pedro olhava para trás, estava lá João e falando: é isso daí mesmo. Oh, meu irmão, estamos vivendo uma época que enquanto muitos estão pregando, outros estão lá reprovando. A maior preocupação de quem prega não é o público que está à sua frente. Eu posso falar bem baixinho? Eu vou revelar só para o Madec. A maior preocupação de quem prega não é o público que está à sua frente, são as caras daqueles que estão atrás. Mas eu creio, irmão, que Deus vai trazer uma nova dimensão. Deus vai trazer uma nova visão. A gente vai entender que nós não somos concorrente, nós somos aliado do reino. Aqui, meu irmão, não é individualismo, aqui é o grupo. Cada alma que se converte, a glória é de Deus e o crescimento é da igreja. Quem pode dar glória ao santo nome de Jesus?
Eu creio, irmão, que Deus vai levantar uma nova geração, porque já estamos vendo isso. Cadê o pastor Samuel? Vai chegar um dia que nós não vamos precisar importar pregadores. Nós vamos ter essa igreja lotada, e com jovens pregadores pregando a palavra, e o mover de Deus aqui. Quantos acreditam nisso? Eu estou profetizando aqui nessa tarde. Levante a mão, dê uma rajada de glória. Eu estava pregando no interior. Olha para mim, jovem. Eu estava pregando no interior, e deram uma oportunidade para um jovem dar uma palavra. Rapaz, aquele jovem, irmão, fez tremer a igreja. 15 minutos de mensagem. Que mensagem, pastor? Falei, mas o que é isso, meu Deus? Eu até pensei, como que prega depois disso? Mas eu olhei para ele, o sapato surrado, e quase o dedão do pé saindo para fora de seu sapato. Uma calça simples, uma camisa surrada, a mão calejada. Depois do culto eu abracei aquele jovem, eu quis saber dele. Eu falei, meu filho, você tem pregado muito? Ele falou, tenho, pastor. Aonde é que você tem pregado? Ele falou, na estrada, quando eu vou para casa. Aonde você mora? No sítio. Eu caminho mais de 10 a 15 quilômetros para vir para a igreja. E eu prego todo dia. Vindo do sítio para a igreja, eu venho pregando. E quando termino o culto, quando eu não tenho nenhuma oportunidade aqui, eu vou embora pregando. Aleluia. Enquanto tem marmanjão na casa do papai, querendo a corte, querendo o jantar, Deus ainda tem os seus Davizinhos que estão sendo preparados, aleluia, no rebalte da vida cotidiana. Deus vai levantar uma juventude cheia do Espírito, que não vai vender a sua fé e não vai negociar a palavra. Eu prometi que ia terminar assim. Mas eu queria dizer o que o Espírito Santo é para a sua vida. Acima de tudo, o Espírito Santo ainda continua sendo o nosso maior ajudador. O Espírito Santo ainda continua sendo a nossa força graciosa. Olha para mim, aqui jovem. A nossa força graciosa que nos ajuda no momento de nossas fraquezas. Eu vou repetir porque você estava conversando e você não notou. O Espírito Santo é a força graciosa que nos ajuda nos momentos de nossas fraquezas. Você pode dar glórias a Deus? Olha para mim aqui, jovens. Eu não conheci o mundo, nasci na igreja, fui crente o tempo todo. Mas desde cedo me ensinaram que o Espírito Santo era sensível, que o Espírito Santo, a qualquer pecado ou erro que nós praticássemos, ele se afastava de nós. E eu tinha um medo muito grande de receber o batismo e de ser usado pelo Espírito Santo, com medo de pecar e ele se afastar de mim.
lágrimas, sentindo a minha fraqueza. Eu questionei e disse: Deus, por que que o Espírito Santo vai me abandonar na hora que eu mais preciso dele, no momento da minha fraqueza? Deus me respondeu lá em Romanos 8, 26 e 27, segura aí. E da mesma maneira, o Espírito Santo de Deus nos ajuda em nossas, está singular ou está plural? Está singular ou plural? Então não se refere a uma única fraqueza, porque alguém diz: não, pastor, é a fraqueza na oração. Aqui está em plural, é fraquezas. Não se refere apenas a um tipo, a vários da nossa vida. Irmão, até compreender uma coisa, olha para mim aqui. Por mais que a gente diz que estamos fortes, por mais que a gente pregue a palavra e a glória de Deus manifeste, deixa de bobeira, rapaz, você é fraco. Pastor, me prova. 1 Coríntios 2, 3, 4, a gente vai ver ali a fraqueza do apóstolo Paulo. Ele dizendo: porque quando eu estive entre vós, eu preguei entre vocês, estando eu mesmo em fraqueza. E não era pecado não, era fraqueza. E ele vai explicar tribulações, angústia, fraquezas emocionais. Paulo mesmo disse assim: olha, foi-me colocado um espinho na minha carne, para que eu não me exaltasse. Eu orei a Deus por 3 vezes, e dizendo: Deus, tira de mim. Deus falou: neca de que te biriba, não vou tirar, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E Paulo disse: eu tenho prazer na minha fraqueza, porque quando eu estou fraco, eu confio no Senhor, eu dependo do Senhor, eu vivo a vida do Senhor, aleluia, e então eu estou forte. Não, pastor, isso aqui foi só Paulo, não, irmãos. Eu poderia falar sobre a fraqueza de Timóteo. Paulo escreve a Timóteo e diz: Timóteo, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Ué, por que ele falou fortifica? É porque ele sabia que o jovem tinha fraqueza. 2 Timóteo 2:22, olha aqui, jovem, eu já vou terminar. Ele diz assim: ô Timóteo, foge do desejo da tua mocidade, rapaz. Ele não ignorava que Timóteo tinha pulsão sexual igual você tem. Esse desejo incontrolável que você luta com ele quase todo dia. Ele sabia que Timóteo tinha e era pastor de Efésios. Ele diz: foge, rapaz, não dê vazão não, corra disso, porque ele tinha fraquezas. Que mais, pastor? Pedro, irmãos, tinha fraqueza. Paulo disse assim: nós quando estávamos lá juntos, comendo e bebendo, Pedro, que estava lá em Antioquia, comia com os gentios, abraçava os gentios, congregava com os gentios, mas só foi chegar algumas pessoas lá da Judeia, o Pedrão, irmãos, ele disse: dissimulado, afastou do gentio. Olha que fraqueza, e era apóstolo. Paulão falou: e eu o repreendi na frente de todo mundo, porque era repreensível. Você acha que erro só tem na tua vida? E ele disse: Pedro, você que é judeu, não vive como judeu, como que você vai querer que os gentios vivam como judeu? Eu poderia falar sobre a fraqueza de João, apóstolo. Não, pastor, João foi santo. Ele escreve no seu livro, capítulo 1, verso 6, e diz assim: se dissermos que não temos pecado,
Ele coloca ele também, sim ou não? Sim ou não? Se dissermos que não temos pecado, mentimos para nós mesmos e não há verdade em nós. Aí ele coloca ele também, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Sabe o que o Espírito Santo de Deus faz? Me ajuda a pregar, vem cá você. Isso, você que estendeu a mão aqui, vem cá, corre aqui. Você não entendeu o que o Espírito Santo de Deus é? Eu quero terminar com isso aqui, senta aqui. Imagina, meu irmão, que nosso irmão está aqui, lutando, e de repente, meu irmão, ele está vendo o celular, e vem aquele negócio, ele passa, e daqui a pouco um clique errado, uma foto pornográfica, a segunda, a terceira, o coração palpita, a alma dói. E alguém pode falar, o Espírito Santo caiu fora. E eu pergunto, será? Eu estou fazendo uma pergunta. Romanos 8, 26. E da mesma maneira, o Espírito Santo, bem juntinho. Filho meu, desliga isso. A alma está querendo, o coração está palpitando. Daqui a pouco, em um ato, ele joga o celular no chão. Pode jogar. Coloca de lado. O coração aperta. A alma dói, é indigesto. Mas o Espírito, ele não deixa quieto. Ele diz, você vai vencer. Dobra o joelho e peça perdão para Deus. Sabe por que a gente não desiste? Sabe por que você não para? É porque o Espírito Santo, ele pega você aqui no momento da tua fraqueza. Ah, pastor, por que que aquele jovem caiu? Ele caiu, mas está na igreja. Ele caiu, mas confessou. Ele caiu, mas não desistiu. Ele foi irmão, criticado, filhado, mas está na igreja. É porque todo mundo deixou. Mas o Espírito Santo pegou e falou, não, você vai passar. Você vai. Quem pode dar glórias a Deus? Quem pode dar glórias a Deus? Quem pode dar glórias a Deus? Dê uma rajada de glória aí. Dê uma rajada de glória. Dê uma rajada de glória. Deixa eu falar um segredo e eu já vou terminar. Eu vou terminar. Livro de Joel. No livro de Joel, no mesmo capítulo que fala sobre a infusão do Espírito, Deus falou assim, e eu vos darei ensinadores conforme a minha vontade, e enviarei sobre vocês a chuva. Essa chuva é a chuva do Espírito Santo de Deus. Mas ele diz, essa chuva vai ser temporã, e vai ser a serôdia. Pastor, o que isso quer dizer? A chuva temporã é a primeira chuva que chega, hoje a gente chama de caju, pronunciando que vai vir chuva abundante. Vem antes do tempo. Por isso é chamado temporã. Mas o Espírito Santo também é a chuva serôdia. É que quando acaba o ciclo da chuva, acabou o tempo da chuva, ainda dá aquela chuvinha retardada. Hoje seria aquela chuva de mês de março, aquela chuva que mês de abril, quando já é para ter terminado a chuva, tem chuva até no mês de junho. É verdade ou não é? Tem aqui ó, chuva no mês de junho, é a temporã. Pastor, eu não entendi o que o senhor está querendo dizer. O Espírito Santo é a primeira pessoa que chega na tua conversão. Você se converte por causa da temporã. Você se converte porque o Espírito Santo chega. Mas ele é o último a te deixar. Quando você quer deixar, é o último que ainda insiste em sua vida. Ele é a força ativa que te faz você ficar de pé.
Eu quero parar por aqui. Eu quero que a igreja se coloque de pé. Espírito Santo quer ajudar você, jovem. Você descobriu que você não é tão forte. Você descobriu que você não é tudo aquilo que às vezes você queria ser. Mas o Espírito Santo de Deus está te dizendo: você não desistiu porque eu não te deixei. Você ainda está aqui porque é eu que te ajudo. Eu quero orar por você. Saia do seu lugar e venha correndo aqui. É Deus quem te ajuda. Pode vir, é Deus quem te ajuda. É Deus, é Deus. Você pensou que Ele iria te deixar a qualquer momento? É Ele que está fazendo você. Porque com tudo você poderia estar aí no mundo gozando dos prazeres efêmeros aí. Pastor, por que eu estou aqui? É porque você tem o Espírito Santo que não te deixou. Ele está lutando com você, é Ele que está trazendo aquela voz interna dizendo: meu filho, você vai vencer, confessa, procura teu pastor, procura arrumar a sua vida, a sua situação, você vai se levantar, aleluia, você vai se reerguer, aleluia, pode vir, venha correndo, irmão, nós já vamos terminar, mas eu quero orar pela sua vida. Ô Samuel, ainda tem um louvorzinho aí, meu filho, aleluia, pode vir, pode vir. Aleluia. Ô irmão, quantas vezes a gente mesmo que é pastor, quantas vezes a gente pensou em parar, falar: sabe de uma coisa, eu vou cuidar da minha vida, sabe de uma coisa, eu não vou mais, sabe de uma coisa. Irmão, quando a gente pensa assim, é o Espírito Santo que ajuda nas nossas fraquezas, e lá dentro, porque a voz do Espírito é interna, lá dentro ele grita e diz: você não vai parar, existe um novo tempo para a tua vida, existe uma nova oportunidade para você. O Espírito de Deus ajuda as nossas fraquezas. Aleluia, aleluia. Deus está falando para você. Os projetos que Ele tinha na sua vida não desapareceram com a sua queda. Não, você não ouviu, eu não sei para quem, mas Ele está falando comigo, porque Ele não me mostrou. Mas Ele está te dizendo: os projetos que eu tinha contigo não se apagaram na tua queda. Porque sou eu o Deus que te levanta e te reergo. Sou eu o Deus que te ajudo. Sou eu o Deus que escrevo a tua história, diz o Senhor. E Deus vai voltar a realizar. Deus vai voltar a fazer. Você pode dar glórias ao santo nome do Senhor Jesus Cristo? Você pode dar glórias ao santo nome do Senhor Jesus Cristo? Eu queria até perguntar, irmão, tem uma pessoa reconciliando com Cristo Jesus aqui? Uma pessoa reconciliando aqui, quem pode dar glórias a Deus? Tem mais outra pessoa reconciliando, a segunda pessoa reconciliando com Cristo Jesus aqui, aleluia. Tem mais outra vida aqui reconciliando com Cristo Jesus. Tem mais outra ali, a quinta vida reconciliando com Cristo Jesus, a sexta vida reconciliando, a sétima vida reconciliando com Cristo Jesus. Aonde está a oitava vida? A oitava vida, por favor, traga aqui, aleluia. Deus quer fazer milagres ainda nessa tarde aqui. Xarai, Ele te ajuda, aleluia. Você podia estar lá, aleluia, dançando carnaval, pulando, brincando de ser feliz, mas o Espírito Santo falou para você: eu não desisto de você, eu não te largo. Ele te convenceu e você está aqui. Aonde está a oitava? Eu quero orar por você, a oitava vida que quer, aleluia, reconciliar com o Senhor, aceitar a Cristo Jesus aqui. Cadê? Orai de candarabacharabagai. Eu quero orar por você. Aleluia, aleluia. Cadê a oitava vida? Oh, aleluia. Aleluia. Ô irmãs, eu queria que uma irmã viesse aqui dar um abraço na senhora. Não.
Diz o Senhor: eu não te esqueci. Diz o Senhor: eu te conheço mais do que a ti mesmo. Sei as tuas dores. E não foi por um acaso a tua vinda aqui, porque coisas profundas ainda te revelarei. Diz o Senhor na tua vida, Senhora. Aleluia, aleluia. Pode louvar, pode louvar, pode louvar. Aleluia. Levantou, eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, aleluia, aleluia, aleluia. Dê um abraço aqui, alguém pode dar um abraço nele aqui. Vem aqui, pastor, vem cá. Ele está falando aqui, ele ia tirar a vida dele. Ele está testemunhando, ele ia tirar a vida dele, mas o Espírito trouxe ele para cá. Hoje o Espírito de Deus, aleluia, salvou a vida do suicídio. Quem pode dar glórias ao santo nome de Jesus? Tem mais duas vidas aqui aceitando a Jesus na nave, mais outra ali. São 10 vidas aqui para o Senhor. Aonde está a 11ª? Enche-me até transbordar. Já são 11ª. Aonde está a 12ª? A 12ª venha. A 12ª está aqui. Está ali, ó. Está ali. Aleluia. A igreja pode dar glórias a Deus. Está aqui. Oh, aleluia. Ore por ela ali. Ore por ela, pastor. Aquela senhora ali, olha. Ela veio aqui, Deus sabe o que ela está passando. A angústia da alma, a angústia do coração. Deus está arrancando com mão forte. Não, isso, ela. Lá atrás. Olha o que Deus está fazendo. Olha o que o Espírito de Deus está fazendo na sua vida. Enche-me, Deus, enche-me. Temer porque se eu estou guardado por quem seu nome é, seu nome. Oh, aleluia! Irás. Haja o que houver. Aleluia! Adore! A glória de Deus está aqui. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Eu vivo do que creio. Irás. Levante a sua mão e declare essa tarde: a tempestade, o vento não vão roubar a minha fé em ti. Não quero só me arrepiar, não quero só. Olha o que Deus está fazendo. Olha o que Deus está fazendo. Receba a glória, receba o poder, receba o chama agora, fala a língua, receba a glória de Deus agora. Vem.
vem, 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 vem. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Pega, pega. Glória, 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 glória. Com a mão levantada, canta. Seja curado, seja restaurado. Todo enterro hoje está sendo cancelado. Toda obra contra a tua família, tua casa, projetos do inferno está sendo hoje quebrado. Laço de morte, cai, cai. Ela é baixobe na calabai. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. Comigo vai, é grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei eu pra linda cidade. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Assembleia de Deus está aqui. A Deus hei de sempre louvar do céu, das glórias que lá hei de ver mais uma alma chegando. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grandes